Vivemos tempos sombrios e loucos. O título, dando nome e contexto ao conteúdo, espelha o sentimento diante da situação, do momento, da nossa relação com o espaço-tempo, nosso país. O autor da frase se aposentará de sua função compulsoriamente em pouco mais de 2 meses. No entanto, a frase não deixa de ser reveladora, tanto quanto suas palavras em diversos votos proferidos, como fossem contundentes diálogos com seus pares. Em uma analogia mais realística e contemporânea, independentemente de sua aposentadoria, como diria o gladiador Máximos, o que fazemos na vida ecoa pela eternidade. Sua frase encontrou este ponto de cisão. Ecoará para a eternidade, trazendo à luz uma reflexão das atitudes supremas de um time brasileiro, os 11 ungidos. Das sombras emergem acontecimentos que se revelam sombrios e nos ensinamentos do famoso psicanalista Carl Jung, um dos mais importantes cientistas da mente humana, revelam os indeléveis e irreveláveis segredos do inconsciente humano, os dilemas morais e éticos, e muitas vezes prefere-se não enfrentar. Quantos dilemas morais seriam passíveis de reavaliação em um time repleto de seres humanos, como quaisquer outros, e que faria um deles expressar os acontecimentos transformados em fatos diante de seus incrédulos olhos? Para Jung, a maioria dos seres humanos prefere ser absorvido pelo inconsciente coletivo do grupo, a que julgam pertencer, do que enfrentar os dilemas morais da própria alma. Essa premissa demonstra o tamanho da sorte do autor desta célebre frase. Não haverá necessidade de fugir do dilema. Tampouco precisará se amoldar ao pensamento da equipe. Fora agraciado pelo tempo com o tempo de seu descanso, com o fechamento do seu ciclo, com uma nova oportunidade de enfrentar as sombras em outras circunstâncias. Quanto aos tempos loucos, não tenho como deixar de lembrar a famosa frase de Albert Einstein, um ser humano que dispensa, por óbvio, apresentações, enquanto, creio, não tenha ainda sido cancelado. Loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente, disse o cientista. Tamanha lucidez na reflexão nos leva a pensar o quão inteligente e perspicaz precisa ser alguém que percebe que algo não parece ir bem nas circunstâncias e acontecimentos. Certa vez, perguntado sobre como era ser o ser mais inteligente vivo no planeta, respondeu com grande simplicidade e uma grande dose de humildade, que deveriam perguntar a ele. Inquirido novamente sobre quem seria ele, respondeu: Nikola Tesla. Esse quadro em minha mente me faz imaginar o que faria alguém que se julga um ser iluminado, do time de ungidos, a debater com alguém cujo sucesso tenha em sua maior expressão sua célebre imitação de foca. Há um ditado popular que diz que ninguém chuta cachorro morto. No entanto, o ungido iluminado chamado a um debate por alguém que poderia confrontá-lo com justiça, paridade de armas, as armas do conhecimento técnico-jurídico, ainda temos um estrondoso silêncio. Fico imaginando se a mesma pergunta feita a Einstein fosse feita a um dos ungidos. Qual seria a sua resposta? O que me resta diante de tamanho dilema é relacionar com algumas importantes ponderações sobre a capacidade desse indivíduo de garantir segurança a um processo eleitoral complexo e enorme como o brasileiro, e ainda afirmar que se houvesse voto impresso, a judicialização equivaleria ao caos. Estas palavras emanadas de alguém que faz parte da Suprema Corte desse país, que tem a pretensão de aprimorar o processo eleitoral, diz muito sobre a frase do aposentando e parece provar quão sombrios e loucos são os tempos que vivemos. Caberá ao povo brasileiro resolver o dilema moral. Ainda que uma parte insista em fugir para não ter de enfrentá-lo e passe a bradar que um time que está ganhando não se mexe, a outra parte terá que ser muito maior e organizada,
a ponto de demonstrar que a segurança jurídica de um processo que possa ser auditado e propicie o apaziguamento de uma nação no momento imediatamente posterior ao pleito eleitoral vale muito mais que qualquer economicidade judicial e discursos de autoridade garantista, pois a paz e a liberdade não têm preço.